Olá, Laís, família. Tinha prometido para você que iria fazer alguns vídeos falando sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. Então, embora tenha demorado um pouco, estou aqui fazendo esse primeiro vídeo, mandando para você. Chama aí teu marido, teu filho. Vocês podem ouvir juntos este curto vídeo sobre a Bíblia e depois vocês podem comentar o que cada um achou, o que cada um entendeu. E também querendo fazer perguntas aqui, pode colocar as perguntas pelo canal mesmo ou pelo meu WhatsApp, que a gente vai então trocando aí algumas figurinhas e dando algumas informações a mais a respeito da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, o nosso tema de hoje é esse e gostaria que vocês ouvissem com muita atenção. Então, neste vídeo, nós vamos falar algumas coisas gerais a respeito da Bíblia, tentando mostrar por que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, hoje, eu quero falar sobre a composição da Bíblia. Temos aqui uma Bíblia de Genebra, não é? Essa Bíblia de capa vinho aqui. Eu queria falar, então, rapidamente como que a Bíblia é formada e para que vocês possam ter uma ideia mais detalhada do conteúdo das Escrituras Sagradas. Então a Bíblia é formada por duas porções maiores, chamadas de Antigo Testamento e de Novo Testamento, sendo um total de 66 livros. No Antigo Testamento nós temos 39 livros e no Novo Testamento nós temos 27 livros. Então, total de 66. E cada uma dessas grandes porções, Antigo e Novo Testamento, composto por livros também, subdivididos em formas literárias diferentes. Eu queria falar rapidamente então um pouco sobre essas formas literárias e assim o resumo do conteúdo de cada uma dessas porções literárias. Então vamos considerar o Antigo Testamento primeiro, que começa ali com 5 livros chamados de Pentateuco ou da Torá, que são os livros da lei de Deus, escritos por Moisés. São os primeiros livros produzidos para as Escrituras Sagradas, e nestes livros compostos por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ali se fala sobre muitas histórias interessantes, como a própria criação do mundo e do homem, da mulher, ali em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a própria questão do pecado, e muitas outras histórias como o dilúvio, como a Torre de Babel, como a chamada de Abraão, a formação do povo de Israel a partir de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí os demais livros vai contando a grande história do povo de Israel, cativo no Egito, liberto do Egito, caminhando pelo deserto, até chegar próximo à entrada da Terra Prometida. E aí, passando para os livros históricos, que são no total de 12 livros, começando ali por Josué, vai se contar a história da entrada do povo de Israel na Terra Prometida. E depois, estando na Terra, nós temos a época dos juízes, a época dos reis, e aí temos os livros de juízes, os livros de reis, de crônicas, e outros livros que compõem essa parte literária chamada de livros históricos. Em seguida, nós temos os livros poéticos, que vocês devem conhecer, muitos gostam. É o livro de Jó, livro de Salmos, livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos. Estes são os livros poéticos que contêm muitos ensinamentos importantes para a vida cristã. E passando pelos livros poéticos, nós chegamos nos livros que são os profetas, que são divididos em profetas maiores e profetas menores pelo tamanho do livro. Então nós temos livros como o do profeta Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, que são livros grandes e por isso chamado de livros dos profetas maiores.
E depois nós temos os profetas como Oséias, Joel, Amós, Obadias e outros mais, que são chamados profetas menores, pelo tamanho do livro, que são livros menores. Então, aqui no Antigo Testamento, nós temos, então, a Torá, ou Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, formando, então, o que nós temos na Bíblia e conhecemos como o Antigo Testamento. Todos esses livros foram escritos antes da vinda de Jesus, antes do nascimento de Jesus. E aí, quando o último livro do Antigo Testamento ele foi escrito, se passaram cerca de 400 anos até que Jesus nascesse. E aí, quando Jesus nasce, é inaugurado um outro período na história, no plano de Deus, no plano da redenção, porque agora vem o Messias, vem o Senhor Jesus. E vale lembrar que o grande assunto do Antigo Testamento é a pessoa do Senhor Jesus. Em cada livro do Antigo Testamento é falado de uma forma ou de outra a respeito do Senhor Jesus, a respeito da promessa de que Deus deu lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou, Deus já prometeu ali no Jardim do Éden que um dia ele traria alguém que seria o Salvador para nos libertar da condenação do pecado. De forma que todo o enredo, toda a história que é tratada no Antigo Testamento, onde Deus ele forma o povo judeu para, através desse povo, trazer o Senhor Jesus, todo o Antigo Testamento, o grande assunto é a pessoa de Cristo. É a promessa de que um dia o Redentor, o Libertador, iria nascer para morrer no meu e no teu lugar. Então chega a era cristã, a partir do nascimento de Jesus, e Jesus tem o seu ministério ali na Galileia durante 3 anos e meio. Ele começa o seu ministério com cerca de 30 anos, tem um ministério ali por volta de 3 anos e meio, e nós conhecemos a história, ele é crucificado, morto, ele ressuscita, e depois de alguns dias tem a inauguração da igreja cristã, de fato. E é aí que surge a igreja cristã, obviamente depois do nascimento, morte e ressurreição de Cristo. E então ali no primeiro século da era cristã que são escritos o que iria compor os livros do Novo Testamento. Então nós temos ali também várias formas literárias que compõem os livros do Novo Testamento, que eu passo a dizer agora de forma resumida. Nós temos o primeiro estilo literário, os evangelhos. E você deve conhecer que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, eles falam não propriamente sobre a vida de Jesus, mas sobre o ministério de Jesus e nos dão as informações mais importantes que Deus queria nos dar para que nós soubéssemos a respeito da salvação por meio de Cristo. Então nós temos os evangelhos. Depois nós temos um livro histórico que conta sobre o nascimento e o desenvolvimento da igreja cristã primitiva, ali no primeiro século, que cobre cerca de 30 anos, que é o livro de Atos. É o 5º livro no Novo Testamento, o livro histórico de Atos, escrito pelo evangelista Lucas também. Depois de Atos nós temos uma série de cartas que compõem a maior parte do Novo Testamento, são as cartas, principalmente escritas pelo apóstolo Paulo, que escreveu aí 13 cartas. Então nós temos cartas de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas e assim por diante. São 13 e são cartas que Paulo escreve para igrejas ou para pessoas, como o caso da carta de Paulo a Timóteo, carta de Paulo a Tito, carta de Paulo a Filemon. Então são cartas para igrejas ou para pessoas individuais. Nós temos também o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, que não sabemos quem é o autor. Temos uma carta de Tiago,
para algumas igrejas. Temos duas cartas do apóstolo Pedro para igrejas da Ásia. Temos 3 cartas do apóstolo João para outro grupo de crentes também. Então, 1 João, 2 João, 3 João. Nós temos uma carta de Judas. Esse não é o Judas Iscariotes, é um outro Judas, irmão de Jesus, na verdade, que também se converteu e se tornou um grande líder na igreja primitiva. E por último, o livro de Apocalipse, que é o livro que traz a revelação de Deus sobre o final dos tempos, contando ali, na verdade, ao longo da nossa era cristã, como que Deus iria ali desenvolver toda a parte da história na igreja cristã e até chegar ao ponto de explicar quando ele voltar, como vai ser esse juízo, como vai ser a grande batalha contra Satanás, contra a besta, contra os falsos profetas ou o falso profeta que irá se levantar. Mas isso são coisas para o futuro, para o final dos tempos, como ele vai então tomar a sua igreja e viver para sempre com a sua igreja. Então aqui nós temos, Elaíse, um resumo bem panorâmico da formação da Bíblia. Então disse que ela é formada por 2 grandes trechos, 2 grandes partes, Antigo Testamento, Novo Testamento, com os seus livros, no total de 66, e estes livros então foram escritos por homens, e estes homens foram inspirados por Deus para escrever aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Então no segundo vídeo a gente entra um pouco mais no detalhe, mostrando por que nós podemos e devemos crer que a Bíblia é a revelação de Deus autoritativa para as questões de fé e da vida cristã. Então, tendo alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários, fala se gostou do vídeo, e a gente vai tentar produzir outros para esclarecer mais sobre esse tema tão importante que é a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus.